Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei com o título A Certeza do Cuidado de Deus. Esse texto não foi escrito por mim. Esse está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi. Podemos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu estejas conosco, Senhor, nessa hora em que vamos refletir, tentar aprender alguma coisa de ti. Que tu possas falar ao nosso coração, que o teu Santo Espírito possa falar de forma que nós possamos entender. Obrigada, Pai, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, o texto chama-se A Certeza do Cuidado de Deus. Quem escreveu foi o pastor Fábio Martins. Ele escolheu o Salmo 54 para ser a nossa leitura de hoje. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? E o Salmo diz assim, olha: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém? Bom, irmãos, esse salmo é um salmo de lamentação. E antes de entrar propriamente no texto, eu quero falar algumas coisas a respeito deste salmo. Então, é assim, tinha um contexto, né? É um salmo de lamentação, porque Davi estava muito na bad, muito chateado, muito triste. Por quê? Ele estava lá em Keila, na cidade de Keila, feliz e saltitante, estava com os seus soldados e tal, e ele consulta o Senhor a respeito do se eles deveriam continuar ali ou se os moradores de Keila iriam entregá-los aos filisteus. E o Senhor então recomenda que Davi saia da cidade de Keila. E ele vai para outra cidade, a cidade do Zif, e uma cidade de Zif chamada Oreza. Lá Jonatas, que era um amigo dele, parceirão forte, que era filho de Saul, mas que eles eram amigos de uma vida. Então Jonatas vai lá conversar com Davi, renova os votos de amizade e olha, diz, você vai ser rei, eu tenho certeza que você vai ser rei no lugar do meu pai e eu vou ser o segundo no reino, com certeza, porque nós somos amigos, né? E era uma amizade bonita e aquilo tudo estava acontecendo, mas Davi estava bastante apreensivo, porque Saul queria matá-lo. Bom, e o que aconteceu? Nesses dias, Davi enfrentou muitas aflições. Por quê? Porque parecia que não tinha saído. Algumas pessoas de Zif, uns boca aberta, uns X9, uns dedos duros, foram falar com Saul. Falaram, ó, Saul, a gente sabe onde é que o Davi tá e a gente vai mostrar para você. Então a gente vai entregar Davi na sua mão. Então, poxa, Davi estava vendo a morte ali na frente dele, iminente. Ele falou, meu, não tem saída. Como que eu vou sair dessa? Não tem jeito, né? E a gente não sabe dizer por que os ifeus fizeram isso. Às vezes as pessoas fazem isso movidas por querer ganhar alguma coisa em troca. E talvez esses ifeus dedo duro que foram entregar Davi para Saul, talvez quisessem algum prestígio, ter prestígio com o rei, enfim.
ninguém sabe dizer, né? Só saberemos no céu se formos fazer essa pergunta. Mas o que nós sabemos é que eles delataram onde Davi estava, e se não fosse a mão do Senhor, Davi teria sido exterminado. E aquilo angustiava muito, muito, muito Davi. E é por isso que ele escreve, então, este salmo de lamentação, né? Que diz como ele estava aflito. Então, o pastor Fábio Martins, ele escolheu o versículo 4 para ser o versículo chave. E diz assim, ó: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Então, o nosso texto diz assim que nos salmos anteriores, 52 e 53, e também neste que estamos lendo, 54, Davi está vivenciando a dor, a tristeza, o sofrimento do abandono. E nesse salmo que nós acabamos de ler, ele reafirma o quanto ele depende de Deus. Ele reconhece que sem Deus ele não tem a mínima chance, ele não é nada. Então, aquilo que a gente fala com a nossa boca e a gente pensa com a nossa mente e que diz respeito à nossa vida com o Senhor, sempre deve descer ao nosso coração. Então, nós temos que ser sempre muito honestos com o Senhor e colocarmos diante dele todas as nossas aflições, por maiores que sejam, por mais terríveis, por mais que a gente ache que não tem jeito. Deus é sempre o nosso auxílio. E essa convicção fortalece o nosso coração. Então, do versículo 1 ao 3, ele vai dizendo aí o quanto é importante o auxílio do Senhor, né? E como ele confia nele, né? Ele diz assim: salva-me, escuta-me, dá ouvidos, porque todo mundo quer tirar a minha vida, mas diante de ti eu sei que eu tenho esperança. Então, ele ora de um jeito dizendo para Deus: olha, o meu auxílio está no Senhor. Então, ele invoca o nome de Deus. E a gente percebe o seu anseio por resposta a essa palavra, como ele diz: ouve, Senhor, escuta, Senhor. Seus amigos e conhecidos portavam-se como incrédulos. Ele então ora com fé, vigor e vontade. Então, por mais que seja difícil o momento que estejamos passando, nós temos que confiar no Senhor e orarmos com todo o nosso desejo do coração, com toda a fé de que seremos atendidos. Então, a certeza do cuidado de Deus fortalece a minha convicção. O salmista, ele só clamou a Deus, só colocou seu coração para Deus, derramou seu coração porque ele realmente confiava. Então, ele demonstra isso nos versos 4 e 5, porque ele diz assim, ó, que Deus é o auxílio dele, no versículo 4, e que ele é o protetor dele, no versículo 4 também, e ele é justo. Ele crê que o Senhor Deus é justo. Então, Davi é valente, ele é intrépido, ele vai para cima, porque ele é um bom líder. Mas ele sabe que quem o ajuda em todas as causas é o Senhor. Então, ele tinha essa convicção que ele podia enfrentar qualquer coisa. O que ele enfrentou na cidade de Keila, o que ele enfrentou na cidade de Oreza, a perseguição de Saul, tudo o que ele enfrentou, mesmo nos piores momentos, ele tinha certeza que o Senhor é que iria auxiliar. Então, essa certeza também fortalece Davi na hora da oração, que são os versículos 6 e 7, que ele diz assim, ó: vou oferecer sacrifícios voluntários, louvarei o teu nome, porque ele acreditava e tinha certeza que o Senhor era bom, porque ele sabia que o Senhor tinha livrado ele dos piores momentos. Então, essa certeza fortalece também a nossa adoração. E Davi também adora a Deus porque ele é bom e livra aqueles que o temem. Então, eu gostaria de acrescentar aqui que, assim, todo mundo já ouviu, né, o SOS, a gente vê no filme, né, as pessoas quando pedem socorro escrevem SOS, SOS, SOS. Então, é um pedido de socorro universal. Todo mundo reconhece o que é um SOS. Então, assim, o SOS foi escolhido porque eram letras fáceis, que elas não seriam confundidas no código Morse, que era
o código que era utilizado na época que elas foram inventadas, e elas teriam certeza que seriam socorridos. Então, a mesma coisa para nós, o nosso SOS é a nossa fé em Deus, que está aqui no versículo 4, né? Fé em Deus. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Então, nós temos que crer nisso. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que ter certeza em quem nós podemos recorrer, para quem nós podemos levar as nossas demandas e por que confiar no Senhor Jesus. Inclusive, tem um louvor que diz assim: ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. É Jesus Cristo dizendo isso para nós. Olha, pode ter certeza. Eu estarei sempre com você. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. Porque Jesus estará conosco. Então, irmãos, seria bom que os irmãos tivessem tempo aí de ver 1 Samuel 23, que é onde está todo esse contexto, que traz o motivo pelo qual o rei Davi escreveu esse Salmo 54, que os irmãos possam entender a aflição dele e que os irmãos também possam transportar isso para a sua vida. Porque com certeza o irmão já passou por uma aflição, ou está passando, ou passará. Mas o importante é saber que o nosso Deus não muda. E o mesmo Deus que acudiu Davi lá atrás é o Deus que vai nos acudir, nos acolher e nos amparar. Nós só temos que ter firme confiança nele. Então, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida, Deus sempre cuida de nós. Por isso, a gente deve fortalecer os nossos corações e ter disposição em viver a sua vontade. Porque isso é muito importante, irmãos. Não é bagunçado assim, né? Então eu peço para Deus, ele vem em meu socorro e resolve todos os meus problemas. Não. Nós temos que ter uma vida de conexão com Deus, estarmos sempre atentos ao que o Senhor está nos dizendo, sermos obedientes e sabermos reconhecer que a última palavra é a dele. Às vezes é sim, às vezes é não, às vezes é espere. Mas o que nós temos é que estar confiantes é que, como diz aqui o versículo 4, ele é o nosso ajudador, ele não vai nos desamparar. E o nosso manancial termina assim, que a certeza do cuidado de Deus fortalece nossa vida e fé. É isso, sim. Não tem, assim, como viver de outra forma se não vivermos pela fé, né? Em dias tão difíceis em que tudo causa a nossa desconfiança, o nosso temor, a gente não sabe se tem emprego, a gente não sabe se vai na rua e volta, não sabe se vai ser assaltado, não sabe se teremos dinheiro para pagar nossas contas no mês que vem, não sabe se teremos saúde, não sabe se perderemos um ente querido, a gente não sabe de nada. Mas uma coisa nós temos que ter certeza absoluta, nos momentos difíceis, é para os braços de Jesus Cristo que nós temos que correr. Amém? Bom, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, a nossa palavra de ordem, que é saudade.